Olá! Preservar a memória de um povo é resgatar a história para entender o presente. E conhecer um pouco mais de quem fez parte desse passado faz parte do projeto Memórias do Legislativo Goiano, que tem a honra de receber aqui hoje Frederico Jaime Filho, ex-deputado, ex-presidente aqui da casa. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Obrigado a você, Luciana. É um prazer, uma honra grande estar aqui. Nós que agradecemos muito mesmo. O senhor foi presidente aqui da casa no terceiro mandato, como deputado estadual. Exatamente, no meu terceiro e último mandato. E fui presidente nos anos de 87 e 88. Um período muito delicado da história do Brasil, né, doutor Frederico? Redemocratização, né, do país. Ela, na verdade, esse processo de redemocratização, ele começou nos anos 80, né? E ele veio avançando. Em 82 nós já tivemos eleições diretas para governadores de estado no Brasil. Mas ele caminhou, né, durante mais alguns anos para se consolidar. De sorte que, nesse período em que fui presidente, nós estávamos nessa fase de adaptação do regime autoritário para o democrático. Bom, e vamos entender um pouquinho do passado político do senhor. O senhor começou muito novo, né, como militante na faculdade, formado em Direito, em Anápolis. Quantos anos o senhor viu que era ali, a política mesmo, que estava no sangue? Eu comecei muito jovem na política estudantil. Naquela época, o movimento estudantil era muito forte. Nós tínhamos as entidades que congregavam estudantes das cidades, do estado, do próprio país, além nas faculdades, dos chamados diretórios acadêmicos. E na esteira secundarista eram os grêmios estudantis, né? Qual faculdade em Anápolis que o senhor formou? Faculdade de Direito de Anápolis, na FADA. FADA. Mas eu comecei antes, né? Quando presidi o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual de Anápolis, né? Estudei lá também. Depois fui presidente, fui eleito e reeleito presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Anápolis, uma entidade que congregava todos os estudantes secundaristas da cidade. Foi um período muito bom, porque foi no instante em que a ditadura estava muito forte, e nós militávamos entre 60 e 70, né? Na década de 60. Então, nós militávamos, os estudantes todos, combatendo, né, os excessos da ditadura, banimentos, cassações de mandatos, prisões, censuras e tudo mais. Inclusive, eu tive uma ação direta da ditadura contra mim, né? Eu fui preso na época. Mas, Saiu, mas essa parte foi tirada dos documentos, né, que a gente tem na internet. Porque foi tirada certamente de prisão, é uma coisa meio pejorativa, né? Mas o senhor foi preso, chegou a ser preso? Cheguei. Naquela época isso representava honra, né? Era uma demonstração de coragem cívica, de luta contra o regime opressor. Bom, enfim, aí depois dessa militância, né, na faculdade, o senhor se candidatou a vereador. Sim, aí eu me candidatei a vereador. Isso já nos anos 70? Exatamente no ano de 72. Só lembrando, gente, era MDB na época. Era MDB. Não tinha PMDB ainda. Não. Era MDB. Era MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Existia apenas a Arena e MDB. Eram os dois partidos, Arena de apoio ao governo e MDB oposição. Antes dessa pré-candidatura, eu fui convidado pelo então prefeito de Anápolis, Henrique Santillo, do MDB, para assumir o cargo de diretor da Fundação Educacional e Cultural de Anápolis. Eu era muito jovem ainda, né? Mas assumi o cargo e acho que consegui exercer a contento. E aí fui convidado, então, pelo Henrique, né, pelo então prefeito Henrique, pelo seu candidato à sua sucessão, José Batista Júnior, para que eu disputasse o cargo de vereador. Eu, então, estava afiliado ao MDB, disputei, né,
tive uma votação espetacular naquela época, em Anápolis, com apoio dos estudantes da cidade e de outros segmentos, mas não pude assumir. A ditadura naquela época acabou conseguindo impedir a minha posse, né? Uma série de argumentos lá e que eles usavam e utilizavam. E o juiz, então, da época, resolveu acatar as premissas da ditadura e impediu a minha posse. Não, eu não assumi o cargo de vereador. Que foi cassado, então. Apenas a posse, né? Os meus direitos políticos ficaram preservados, até porque não tinha nem razão para impedir a posse, mas impediram. Bom, aí eu continuei na militância. O nosso candidato à prefeitura venceu as eleições contra a Arena, contra o governo militar, e eu então assumi a coordenação política, a secretaria política desse novo mandato, né? Do novo mandato do MDB, do novo prefeito José Batista Júnior. Mas nós assumimos em janeiro. Em agosto, eles transformaram a ditadura Anápolis em área de segurança nacional, em função da base aérea que lá estava instalada, e cassaram o prefeito eleito José Batista Júnior. Foi quando eu também tive que deixar a prefeitura, por motivos óbvios, né? Claro, evidente. E logo em seguida, eu novamente fui preso. 2 vezes, né? Preso 2 vezes. Motivo de honra na época. Mas uma prisão também que durou pouco, né? Até porque ela não tinha nenhuma sustentação. Embora eles não buscassem sustentação jurídica para decretar prisões ou para prender, não tinha nem decreto de prisão, não. Eles iam lá e prendiam a pessoa. Quem estava perturbando, né? A paz. Bom, a paz do governo opressor. A paz né? do governo, né? No caso, a ditadura, anos de chumbo, né? Isso. Bom, depois disso ainda teve muita coisa. Vieram 3 mandatos, né? Como deputado. O senhor vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tá bom. O programa Memórias do Legislativo volta com Frederico Jaime Filho. Ele que foi deputado aqui na casa por 3 mandatos, foi presidente aqui também. E ele estava falando um pouco da trajetória política dele, os anos de chumbo em que viveu, a perseguição, né, da ditadura. E quando ele estava na prefeitura de Anápolis, foi cassado, afastado, mudou para Goianésia. E o que aconteceu lá? O senhor achou que estava livre, né, da ditadura, mas o que aconteceu? Eu tive que sair de Anápolis porque o prefeito foi cassado, eu deixei a prefeitura e fiquei muito marcado politicamente de forma negativa pela ditadura militar. Então, deixei Anápolis assim que concluí o meu curso de Direito e transferi minha residência para Goianésia, para exercer a advocacia. Mas chego lá, encontro na cidade um ex-governador da ditadura, o senhor Otávio Laide Siqueira, que tinha um comando de tudo na cidade. Lá não se falava em MDB, não se falava em oposição. E eu comecei com o meu trabalho profissional, mas senti que havia necessidade de alguém falar em oposição na cidade, comecei a falar. E de lá nasceu a minha candidatura, então, que foi a minha primeira candidatura a deputado estadual. Na época... 79? 1978. Né? Tá. O de 79 a 83 foi o mandato. Então, interessante é que quando eu anunciei essa postulação, houve assim, no termo bem popular, muita gozação na cidade, né? Esse rapaz não vai a lugar algum, imagine, contra o doutor Otávio e tal. Mas eu obtive uma votação espetacular em Goianésia, praticamente eu empatei o resultado da minha eleição quando candidato oficial do doutor Otávio e me elegi, na época, deputado estadual com uma votação até expressiva, que eu busquei também em outros municípios de Goiás. Então, foi o meu primeiro mandato. E aqui chegando, eu fui escolhido para ser o orador oficial do MDB na posse do novo governador, o senhor Ari Valadão, que foi bem no início do mandato. Quando eu fazia o meu discurso, eu fiz duras críticas à ditadura. Os militares que vieram de Brasília e que estavam presentes, num gesto até de pouca educação, se levantaram e deixaram o recinto da metade do meu discurso.
Então, isso foi muito polêmico na época. Foi anunciada a cassação do meu mandato, né, pela imprensa, todos imaginavam que isso fosse ocorrer. Mas já estava o Figueiredo na presidência e depois eu tomei conhecimento. O processo da cassação do meu mandato, a suspensão dos meus direitos políticos foram à mesa dele, mas ele não quis assinar. Que coisa boa. Bom, e aí o senhor não parou mais, né? Esse foi o primeiro mandato, depois veio o segundo. Aí, no segundo mandato... Ainda pelo MDB, né? Aí sim, já pelo PMDB, né? 83 e 86. Que foi o sucedâneo do MDB. Né? Houve uma abertura democrática promovida pelo general Figueiredo. Nós tivemos eleições diretas para governador do estado. Eu, então, postulei a minha reeleição, né? Apoiando o candidato do PMDB na época. Nós ganhamos, eu fui reeleito. Iris Rezende. Eu fui reeleito, exato. Eu fui reeleito deputado estadual e o nosso candidato ganhou as eleições e assumiu o governo. Aí, logo adiante, a área de segurança pública estava muito mal em Goiás. Nós tínhamos problemas gravíssimos na área de segurança, a violência crescendo muito. Foi quando o governador de então me convidou para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Numa hora muito complicada. A Polícia Civil estava em greve, parte da Polícia Militar também descontente, e nós assumimos a secretaria, contrariando todos os nossos amigos políticos, companheiros políticos, aliados políticos, que não queriam que assumisse, entendiam que segurança pública seria um cemitério de político, né? Mas nós assumimos e conseguimos, num prazo recorde, reduzir drasticamente a criminalidade em Goiás, a violência em Goiás. Houve o reconhecimento de todos os segmentos da sociedade organizada, da própria imprensa, né? E eu fui, então, para disputar o terceiro mandato. Aí era para ser deputado federal, é uma história mais longa, que não dá o tempo nosso aqui, é curto, mas então passei para a disputa do terceiro mandato. Nessa época, eu fui o mais votado, né, de todos os partidos, e com uma votação realmente expressiva. Para você ter uma ideia, o segundo lugar dos deputados mais votados em Goiás, ele ficou com uma distância grande da votação que eu obtive na época. O senhor lembra os votos, a quantidade? Na época, me parece que a diferença do primeiro para o segundo, a diferença do meu nome para o segundo colocado, foi na faixa de, parece, 18 mil votos na época. Grande. O que era uma votação enorme, porque, em termos proporcionais, representa hoje 70 mil votos, 60 mil votos. Tamanho de alguma cidade, né, do interior. Bom, depois disso, o senhor foi chamado, né, para assumir como conselheiro no Tribunal de Contas. Foi no terceiro mandato, o senhor não chegou a finalizar o terceiro mandato, Não, não né? finalizei. Quando eu deixei a presidência da Assembleia Legislativa, houve um conflito político entre o então governador Henrique Santilo, né, diga-se de passagem, um grande governador que Goiás teve, e o então ministro da Agricultura, Iris Rezende. Houve uma divisão no PMDB. Foi quando o Iris Rezende veio para disputar o cargo de governador do estado. Eu discordava disso e preferi, então, ir para o Tribunal de Contas do Estado e lá permaneci por 17 anos. Lá fui corregedor-geral, eleito, né? Fui vice-presidente eleito e fui eleito em 4 oportunidades para a presidência do tribunal. E hoje, gente, Frederico Jaime está sem partido, não está afiliado em nenhum partido. Não. O senhor pretende filiar-se? Eu quero até fazer um preâmbulo, antes de dizer da minha filiação. O PMDB anunciou aí aos 4 cantos, desde 2010, que pretendia me expulsar do partido. Eu esperei todos esses anos, esperei mais de 6 anos para que tivesse andamento a esse processo de expulsão, mas não tiveram coragem. Então eu resolvi expulsar o PMDB de agora da minha história política. Quer dizer, o PMDB de agora não é aquele MDB e aquele PMDB de outrora, que era ético, probo,
lutava pelas causas populares. Hoje não, hoje é um partido que fica a reboque, né? A nível nacional, a reboque do PT. Aqui em Goiás, a reboque do PT, agora a reboque do DEM. Né? O Ronaldo Caiado é que coordena hoje os trabalhos políticos, né? Os ideais da legenda. Então, esse é um partido que eu tinha que expulsar, né? Em função disso, da minha vida, da minha história política. E fiz isso, expulsei, me desfiliei. Sim. E pretende filiar-se em outro partido? Bom, o senhor é chefe de gabinete, né, do governo, Marconi Perillo, e cogita-se na candidatura do senhor à prefeitura de Anápolis. É verdade, há um movimento... Pode acontecer isso? Há um movimento em Anápolis buscando essa minha candidatura à prefeitura. Mas eu quero dizer que não é um projeto que eu escolhi. É uma honra muito grande, seria uma honra enorme ser prefeito de Anápolis, até de ser candidato, mesmo que não ganhasse a eleição, mas só disputar uma eleição para a prefeitura de Anápolis já é uma distinção, né? Já é uma grande honra. Mas como não é um projeto, eu estou tentando colaborar com o governador e com as lideranças políticas da base do governador em Anápolis, para que nós possamos encontrar um nome competitivo que possa tirar da prefeitura o PT. Eu acho que isso não vai ser difícil, não. Acho que vai ter muita facilidade para que isso aconteça. Agora... O partido qual seria? Eu pretendo, eu imagino, me filiar ao PSDB. Eu devo deixar claro que o governador Marconi Perillo nunca exigiu de mim. Eu assumi o cargo de ser o chefe de gabinete filiado ao PMDB. O governador nunca questionou, nunca solicitou que eu tomasse a iniciativa que tomei de expulsar o PMDB da minha história política e nem me solicitou, para que deixasse nem exigiu que me filiasse ao PSDB. Ele apenas, juntamente com o diretório do PSDB de Anápolis, me fez um convite, né? Por sinal carinhoso, um convite para que eu me filiasse ao partido. E eu estou imaginando fazer isso nos próximos dias. E a gente está dando aí, de primeira, né, essa notícia. Então, é verdade. Doutor Frederico, muito obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor faz parte, né, do projeto Memórias do Legislativo, ajudou a construir aí a história da Assembleia. Foram várias funções importantes aqui na casa também, né? Não foi só a presidência, muita militância, né? Muito projeto aí que o senhor passou, né, pelo gabinete. O que ficou, o que eu poderia destacar durante a minha administração é que a Assembleia Legislativa não tinha um plano de cargos e salários. Nós instituímos aqui um plano de cargos e salários, é claro que ele deve ter sido modificado, né, de lá para cá, mas foi muito bom. Os servidores mais antigos que aqui se encontram ainda se lembram, né, do quanto isso foi bom para resgatar a cidadania do próprio servidor, né? Dar a ele aquilo que era do seu direito, né? De ter a sua carreira. Não tinha quinquênio, não tinha nada disso. Não. Tudo foi instituído, um plano que foi votado, foi transformado em lei, né? Isso foi feito. Na época, nós leiloamos aqui carros de luxo que serviam aos deputados. No lugar, nós compramos, com os recursos, né, desse leilão, nós adquirimos ambulâncias, né, que atendiam o interior, atendiam os deputados buscando doentes, levando doentes já recuperados, né, para suas cidades de origem. Ou seja, cortou na carne ali, né, para ajudar. A presidente Dilma podia espelhar nisso, né, cortar um pouco dos carros de luxo, né, do executivo, espelhar. Quem sabe, né, melhor. Mas o PT não entende disso, não. O PT entende do que nós estamos assistindo aí, né, desvio de recursos, né. O senhor acredita no impeachment até o final do ano, da presidente? Eu torço para que ele aconteça. E quero dizer que acredito nele. É a questão da credibilidade. O outro presidente que assumir, ele não vai num golpe de mágica resolver os problemas todos que o PT criou, né? Mas restabelece no país a credibilidade, a confiança no governo. Isso é fundamental. Bom, vamos torcer, né, para esse atual cenário político e econômico aí melhorar, né? Porque eu acho que 80% dos brasileiros são bons, são trabalhadores e querem um país melhor. É claro. Muito obrigada, doutor Frederico, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Luciana. Obrigado a você, a toda a equipe, pela feliz oportunidade. Muito obrigada. E obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.